Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante revelante, denominado Os 7 Sinais do Evangelho de João. É um texto baseado no próprio Evangelho de João e nós vamos falar a respeito desses 7 sinais. O grande desafio para o ser humano é participar da expansão do reino de Deus nessa terra. É verdade que poucos fazem isso, mas existe uma boa parte da população mundial que participa para que essa expansão seja realizada. Essa participação é feita através da pregação do Evangelho, do discipulado de pessoas, quer de perto, quer de longe, não importa a localização. Para que ninguém alegue falta de conhecimento. O apóstolo João descreve em seu livro, no seu Evangelho, os sinais que mostram claramente quem é Cristo Jesus, sua natureza e a missão dele nessa terra. Palavras descritas no livro de João, capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50. O apóstolo João registra apenas 7 milagres. Milagres realizados por Cristo Jesus, com a intenção de que possamos entender o que aconteceu e para que possamos crer que ele realmente foi enviado de Deus para salvar a humanidade e entregou a sua vida para cumprir esse plano de Deus. É verdade que Cristo, ele falava para os seus discípulos, mas nem tudo que ele falava era entendido. Somente após a sua morte e a sua ressurreição é que os discípulos começaram a entender a profundidade de suas palavras e de seus gestos. Aí então começaram a entender e associar o que estava escrito no Velho Testamento e as obras realizadas por ele nessa terra. Então eles associavam aquilo que o Velho Testamento tinha descrito e aquilo que Cristo Jesus tinha feito. Isso quer dizer que Cristo Jesus dizia e só foi entendido depois da sua morte. Então tudo o que ele falava, os discípulos só entenderam com clareza verdadeira após a morte. E após eles fazerem uma minuciosa análise das Escrituras. Pois o próprio Cristo falava que as Escrituras falavam sobre ele. Os 7 sinais relacionados com as declarações eu sou, com todas elas ele declara eu sou, foi feita por Cristo Jesus. Esses sinais, irmãos, expressam sempre 2 elementos. E um elemento conduz ao outro elemento. Isso é, eles traduzem a síntese da vida de Cristo, o símbolo da vida de Cristo, o mistério trinitário, divino, que permitiu criar a unidade. Esses sinais, irmãos, descritos por João, nunca foram realizados como exibição de poder. Não.
nem de forma alguma insensata, pois não tinha como propósito chamar a atenção ou demonstrar autoridade. Então vamos a esses sinais. O primeiro sinal que João nos apresenta é a transformação da água em vinho. Esse sinal aponta para o Senhor da qualidade. Sim. A importância desse sinal, ela vai muito além das aparências. Observe que era uma festa de casamento. E uma festa de casamento nessa época durava cerca de uma semana. E nela apareciam pessoas de diferentes lugares, diferentes regiões. O vinho que era distribuído nessa festa era para os judeus algo comparado com a carne hoje nos nossos dias. O vinho para os judeus seria a carne do nosso churrasco. Uma festa sem vinho era muito pior para os judeus do que um churrasco sem carne. Ah, vamos para o churrasco, só não tem carne. Aquelas talhas de pedra continham cerca de 100 litros cada uma, eram usadas para rituais judaicos de purificação. O que é isso? Para que se lavasse os pés dos convidados ao chegarem. Então era costume dos judeus, a pessoa chegava na casa, ele lavava os pés. Contudo, irmãos, a água, ela representa a antiga religião. E o vinho representa a religião de Cristo Jesus. Esse sinal que João nos mostra, ao transformar a água em vinho, apontava que o Evangelho havia tomado o lugar da lei. Se a água era a velha religião judaica, o vinho é a nova religião de Cristo, então essa transformação aponta que o Evangelho estava tomando o lugar da lei. Os serventes fizeram o que Cristo havia mandado e, portanto, sabiam o que havia acontecido. Foi um milagre? Foi um milagre. E aquele servente, aquelas pessoas que estiveram fazendo o que Cristo mandou, elas sabiam que havia acontecido um milagre, que aquela água tinha se transformado em vinho. Mas o sinal em si implica que Cristo Jesus é o Senhor da qualidade, o mestre da qualidade, o Messias enviado por Deus. Aqueles que viram esse milagre acontecer passaram a crer nele com certeza. Mas essa situação não fez com que ele confiasse neles. Não. Em nenhum momento ele se confiou a eles. Isso não é diferente nos nossos dias, irmãos. Pois muita gente acredita em Deus. Mas o acreditar em Deus não é suficiente. É preciso nascer de novo. O segundo sinal que João apresenta
é a cura do filho do oficial. Esse sinal aponta para o Senhor do espaço. Esse sinal está descrito no livro de João, capítulo 4, dos versículos 43 ao 46. Esse sinal descreve a majestade e a grandiosidade atemporal de Deus. Ele foi o Criador do tempo e do espaço. Cristo Jesus fez o caminho que os judeus não faziam. Os judeus não queriam nenhum contato com os samaritanos. Havia uma rixa, havia uma intriga entre judeus e samaritanos por causa da miscigenação e do sincretismo religioso. Cristo, além de conversar com aquela mulher samaritana, uma mulher de moral duvidosa, essa conversa com essa mulher rendeu frutos. Frutos, pois ela tinha algum conhecimento acerca do Messias. É verdade, essa mulher tinha algum conhecimento a respeito do Messias. E ela aguardava, segundo a fé dela, e o povo daquela cidade onde ela morava também aguardava. E ela foi um porta-voz para o povo daquela cidade. Ao saber, através daquela mulher, acerca de Cristo. E eles pediram, com muita insistência, que Cristo Jesus ficasse com eles por um tempo. Esse povo, irmãos, ele teve consciência que Cristo Jesus era o Salvador do mundo. E creram por causa do testemunho da mulher. Mas também creram depois disso pelos seus próprios testemunhos. Ao chegar na Galileia, durante a festa da Páscoa, milhares de pessoas o aguardavam. Aguardavam porque sabiam que ele fazia milagres, fazia maravilhas. E entre essa multidão estava o oficial do rei, um homem que era estabelecido em Cafarnaum, a cerca de 40 quilômetros de Caná da Galileia. E a palavra diz que o filho desse oficial estava à beira da morte. E esse oficial tinha ouvido falar dos milagres de Cristo Jesus. Por 2 vezes ele pediu que Cristo Jesus descesse a Cafarnaum para orar para o seu filho. Mas Cristo falou para ele, vai embora, vai para tua casa. Teu filho já está curado. Cristo não teve desejo de ir à cidade dele. Ele não precisava ir a Cafarnaum. Mas esse oficial, quando voltou para sua casa, ele viu seu desejo realizado.
Ele queria que Cristo fosse com ele. Mas Cristo não foi. Mas mesmo assim ele confiou na palavra de Cristo. Ele foi sozinho. E quando ele chegou próximo à casa, seus servos avisaram para ele: olha, tem uma boa notícia. Seu filho vive. Sua fé, irmãos, é confirmada quando ele fez a relação entre a hora que seu filho melhorou e o momento que Cristo disse que ele estava curado, mandando ele retornar para sua casa. Esse acontecimento, irmãos, fez com que todos os filhos, toda a família desse oficial passasse a crer em Cristo Jesus, passasse a crer no poder de Cristo, além de confirmar ser ele o Senhor do espaço. Por quê? A distância não são obstáculos quando Deus opera. Distância não é obstáculo quando Deus quer agir. Nada mesmo pode impedir que ele faça acontecer o milagre. Ele não faz acepção de pessoas. Observe que nessa passagem ele conversou com uma mulher samaritana e de má reputação. Ele conversou com um oficial romano. Então ele não faz acepção de pessoas. Ele atende a todos que se aproximam dele. Não importa a cor, a raça, não importa o que essa pessoa é. Apenas que essa pessoa acredite e se aproxime dele a cada momento. O terceiro sinal que João nos apresenta é a cura de um homem. Esse sinal, ele aponta para o Senhor do tempo. Sim, Cristo Jesus é o Senhor do tempo. E João descreve esta passagem no capítulo 5, versículo 1 ao 18. Cristo Jesus, segundo a passagem, ele estava no tanque de Betesda, que fica próximo à porta das ovelhas. Havia uma crendice popular, de que um anjo descia de tempo em tempo e fazia um movimento nas águas, as águas desse tanque, e que uma pessoa, a primeira a chegar, conseguisse chegar, depois que elas eram agitadas, essa pessoa era curada. Ali naquele tanque estava um homem doente há cerca de 38 anos. Ele estava deitado em uma cama.
sua incapacidade não permitia que ele chegasse às águas. Porque toda vez que ele tentava se mover até as águas, outras pessoas mais hábeis do que ele chegavam primeiro. Diante desse homem estava alguém que mandou que ele se levantasse, que tomasse o seu leito e andasse. Ele foi curado. No momento em que ele foi curado, no momento que ele se viu curado, ele começa a cumprir as ordens de Cristo Jesus. Essa cura, irmãos, ela não teve nenhum relacionamento com a fé desse homem. Pois ele nem mesmo conhecia Cristo. Foi uma fé moldada exclusivamente na soberania e bondade de Cristo Jesus. Era um sábado. E na tradição judaica era proibido trabalhar. E, portanto, para eles, os judeus, Cristo Jesus estava desobedecendo a lei de Deus. Em verdade, essas pessoas estavam furiosas porque Cristo Jesus não dava nenhum valor às suas tradições religiosas. E mais ainda, Cristo se identificava como Deus, o que para eles era uma heresia. Esse sinal, ele evidencia que Cristo Jesus é o Senhor do tempo. Senhor do tempo porque ele faz as coisas ao seu tempo e não é a tradição humana. Tradição nenhuma pode impedir que Cristo Jesus faça um milagre. O quarto sinal que João mostra é a multiplicação dos pães. Esse sinal aponta para o Senhor da quantidade. É um sinal descrito no livro de João, capítulo 6, versículo de 1 ao 15. Se você notar todas as passagens que falam de Cristo, ele sempre está sendo seguido por uma grande multidão. E naquele momento, essas pessoas estavam com fome. E onde eles estavam, não tinha nada para se comer. A única coisa que tinha ali realmente eram 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Que não significava nada diante de uma multidão de cerca de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças que acompanhavam. Isso sabia o que fazer. Ele mandou que se assentassem de 50 em 50 e logo em seguida, dando graças ao Pai pela provisão que tinha, e começou a dividir esses pãezinhos e mandava que os seus súditos distribuíssem ao povo. E diz a palavra que todos se saciaram
e ainda sobraram 12 cestos de pães. Diante desse fato, as pessoas que ali estavam concluíram que verdadeiramente Cristo Jesus era o profeta esperado. Ou seja, Cristo era o ungido de Deus. Esse milagre, irmãos, milagre da multiplicação dos pães, tinha um propósito. Não era o propósito somente de matar a fome daquelas pessoas, mas principalmente apresentar-se como alimento para o espírito humano. Pois Cristo Jesus é o pão que desceu do céu, e quem nele crer nunca mais terá fome, pois terá a vida eterna. Nas entrelinhas da narrativa de João desse milagre, Cristo Jesus quer passar aos seus ouvintes que ele vai dar a sua carne para que seja o alimento e comida. E com isso estava anunciando a sua morte, que seria a forma de pagar os pecados de todos os seres humanos de todas as épocas. Ele afirma claramente, afirma que veio ao mundo para morrer na cruz e pagar os pecados de toda a humanidade. Ou seja, essa graça é universal. Mas a salvação dada por Cristo é somente para aqueles que creem realmente nessa verdade. Portanto, irmãos, esse milagre confirma que Cristo é o Senhor da quantidade. O quinto sinal mostrado por João é Cristo andando sobre as águas do mar. É um sinal que aponta Cristo como o Senhor da natureza. João nos revela um poder de Cristo Jesus sobre os elementos da natureza. E nesse caso específico, um poder sobre o mar. Essa força misteriosa que foge completamente do domínio do ser humano aponta para o senhorio de Cristo Jesus. Aponta para Cristo sobre todas as forças visíveis e invisíveis. Ele tem poder sobre todas essas forças. E esse poder nos faz ter absoluta certeza, ter confiança em Deus. Cristo, ao despedir a multidão, ele ficou para trás. Ele ficou para trás para subir ao monte e orar. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 da madrugada e 6 da manhã, os discípulos estavam cerca de 5 quilômetros distante de onde Cristo tinha ficado.
Então, Cristo se aproximou deles andando sobre as águas. Quando viu Cristo sobre as águas e não o reconheceram, eles ficaram apavorados, pois eles pensavam ser um fantasma. Ao se apresentar a eles, Pedro pediu para ir até onde ele estava, ou seja, andar sobre as águas. Jesus falou que vem, que viesse ao encontro dele. Mas Pedro, quando ele entrou na água e começou a andar, ele começou a afundar também. Os discípulos ficaram atônicos com os milagres que Cristo Jesus realizava, pois até o vento e as águas lhe obedeciam. E após verem os seus milagres, concluíram que Cristo Jesus era Deus e o adoraram. O sexto sinal que João nos mostra é a cura do cego de nascença. Esse sinal aponta para Cristo Jesus como o Filho de Deus. Esse homem era cego de nascença. Sua cegueira não era por motivo de pecado, não era por motivo dele, não era por motivo de seus pais, mas esse tinha um significado. Era para que Deus fosse glorificado através da vida desse cego. Com a cura desse cego, ele passou a enxergar. Ele podia caminhar livremente sem nenhuma ajuda, deixando muitos dos seus conhecidos com dúvida de que era ele realmente. Esse cego nada sabia de Cristo, a respeito de Cristo. Não sabia nada de Cristo. Não sabia nada a respeito de Cristo. Ele só sabia que era Cristo. Os fariseus discutiam entre si. Alguns deles diziam que esse milagre não era da parte de Deus, enquanto que outros fariseus defendiam que um homem pecador não podia realizar tais sinais. Um pecador não podia realizar os sinais que Cristo realizava. O cego, a essa altura, ele acreditava ser Cristo Jesus um profeta. E quando os fariseus e os mestres da lei, os doutores da lei, o indagaram, ele respondeu claramente. Os fariseus indagaram os pais do cego. E seus pais confirmaram que seria seu filho realmente e que havia nascido cego. Mas ao mesmo tempo eles negaram saber sobre a sua cura, pois eles mesmos tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Porque todo aquele que reconhecesse e confessasse que Cristo era o Senhor, eram expulsos. Eram expulsos. Então os fariseus não aceitavam, os mestres da lei não aceitavam, os doutores da lei não aceitavam que Cristo fosse chamado como o profeta, o ungido, o rei esperado. Os fariseus não entendiam
e não queriam entender os milagres de Cristo. Eles mesmos estavam cegos. Suas mentes estavam fechadas e tudo que se opusesse ao que eles queriam como líderes era errado. Então tudo o que se opusesse aos seus ideais era errado. O povo judeu, eles não deram ouvido às palavras do cego. Pois para eles, seres superiores, aquele homem estava cheio de pecado. Mas aquele homem curado, ao se reencontrar com Cristo Jesus, ele foi claro, Cristo Jesus foi claro com ele. E se apresenta a ele como filho do homem, que viria como homem, mas que era Deus. Ele queria revelar a sua glória. Ele queria mostrar aos homens que ele verdadeiramente era Deus. Ele estava alertando a todos. Ele alertava a todos que não estavam abertos para aprenderem de Deus. Ele alertava que essas pessoas se tornariam cegos, mesmo elas podendo enxergar. O sétimo sinal que João nos apresenta é a ressurreição de Lázaro. Esse sinal, irmãos, aponta para Cristo, que tem poder sobre a vida e a morte. Nós conhecemos a história de Lázaro. Todos nós, aqueles que leem a Bíblia, conhecem a história de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Viviam em Betânia, uma cidade aos arredores de Jerusalém. Cristo Jesus, ao ser comunicado sobre a enfermidade de Lázaro, ele ainda ficou 2 dias onde ele estava, pois ele sabia o que deveria fazer. Ele sabia que Lázaro viria a falecer. A sua demora para atender esse pedido era uma oportunidade única para ser manifesto a vontade de Deus e revelar quem era o seu filho. Diz a palavra que ele chegou 4 dias depois de Lázaro ser sepultado. Ao chegar Cristo Jesus, prometeu que Lázaro haveria de ressuscitar, que era de conhecimento de Maria o ensino da ressurreição dos mortos no final dos tempos. Porém, Cristo Jesus, ele está nos ensinando e quer nos passar que existe vida após a morte. E quem nele crer, embora morra fisicamente, será ressuscitado para estar com ele na vida eterna.
A palavra sagrada diz que nesse sinal Jesus chorou. Um choro, não pela morte da pessoa querida, mas por causa do sofrimento das pessoas à sua volta. E também pela incredulidade da maioria deles. Por isso Jesus mandou que removesse a pedra onde Lázaro estava sepultado, mesmo sabendo que esse corpo estava em avançado processo de decomposição. Porém, ele era Deus. E para Deus nada é impossível. Naquele momento, ele queria manifestar a sua glória, mostrando que ele realmente é Deus. Infelizmente, irmãos, os judeus ficaram indignados. Ficaram temerosos em perder suas posições de destaque que lhes eram conferidas por Roma. Havia uma crescente popularidade de Cristo. Eles se propuseram, os judeus se propuseram a matar Cristo e a Lázaro. Porque Lázaro era a prova viva de que Cristo era Deus, que era o Senhor da vida e da morte. Esse sinal nos leva a crer que Cristo Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Nos leva a crer que quem realmente nele crer e nessa verdade que é Cristo Jesus terá vida eterna com Deus. Para encerrar, irmãos, devemos lembrar que o homem pecador, diante das exigências de Deus, ele está condenado à morte sem salvação. Morte fisicamente, ele morre fisicamente, uma morte física, e será lançado no inferno para viver toda a eternidade em sofrimento. Mas para toda doença existe um remédio. E o próprio Deus, por causa do seu infinito amor, ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, seu Filho amado, para se tornar maldito, recebendo a maldição em nosso lugar. Com sua morte e ressurreição, podemos ser declarados justos diante de Deus. Em verdade, Cristo não morreu na cruz. Ele estava sofrendo o castigo de Deus por todos os pecados da humanidade de todos os tempos. Ele estava sofrendo o castigo em nosso lugar, levando sobre si o castigo que nós merecíamos. Portanto, irmãos, Cristo Jesus é o remédio que nós temos para não sermos lançados no inferno. Basta para isso nós crermos que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Creia nele e vive eternamente ao lado de Cristo. Amém.